Olá, amigos. Aqui estamos mais uma vez com o seu O Mestre Falou. O que nós vamos pensar? Pastor, dentro daquelas 14 doutrinas escatológicas que estamos estudando, hoje está relacionada a doutrina dos juízos ou julgamentos. A primeira pergunta: quantos são os julgamentos? Olha, André, não obstante alguns eruditos e pensadores acreditarem piamente que são 8, outros 6, eu prefiro ficar com 7 julgamentos em toda a extensão da Bíblia. Esses julgamentos eles estão relacionados em ordem cronológica, tem uma certa ordem? Alguns os separam por ordem temática, outros pela ordem literária em que eles aparecem dentro do cânon sagrado. Nós, entretanto, preferimos entender que a ordem cronológica dos julgamentos melhor explicitam a condição deles. O primeiro julgamento é chamado de juízo do pecado. Se olharmos para 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, vamos ter uma ideia clara de que ele é um julgamento ou um juízo passado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Cristo tomou sobre si os pecados de toda a humanidade. Logo, o pecado foi julgado na cruz do Calvário. Ele sofreu o juízo dos nossos pecados. Outro sim, João, capítulo 12, verso 31, vai mostrar que o homem, neste julgamento, que já é um julgamento passado, porque foi julgado em Cristo, o homem é julgado como pecador. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Ou seja, o homem é julgado pelos seus pecados. Entretanto, como nós já analisamos em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, um julgamento que recaiu sobre Cristo, conforme o que Isaías mostra no capítulo 53, no verso de número 10. Vai deixar muito claro que, não obstante o pecado ser da espécie humana, Cristo tomou sobre si. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Neste juízo, André, Cristo assumiu a dívida. Paulo, quando se reporta a ela, diz: olha, mas ele tomou a cédula que de alguma forma nos era contrária nas suas ordenanças, cravando-a na cruz. Ou seja, o julgamento do pecado da espécie humana é passado porque foi feito em Cristo. Ele assumiu a dívida, mas além disso, era necessário remir. Por quê? Haviam aqueles que já haviam dormido, já passaram pela morte e estavam lá aguardando a redenção. E Cristo então remiu a todos. O segundo juízo é chamado o juízo do cristão. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 31 e também o 32. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós teremos que voltar um pouquinho ao primeiro julgamento, que foi o juízo do pecado, mas do pecado da espécie humana. A partir do momento que eu me torno cristão, eu posso pecar? Pode. Eu posso pecar. E se eu, como cristão, pecar, como vai ser? Cristo já levou sobre ele esse pecado que eu, como cristão, cometi, ou é de outra forma? Ele já levou, ele já pagou o preço do pecado, só que também tem as consequências do pecado. Aí é que está. Na verdade, Cristo levou sobre si os pecados que nós cometemos antes do conhecimento da verdade. Ou seja, antes de o aceitarmos como Salvador das nossas vidas. A partir do momento que nós o aceitamos como Salvador, o pecado que nós cometermos daí para frente, eles então não serão mais cobrados em Cristo, mas deverão ser cobrados de nós que pecamos. Isto é, se nós formos filhos. É o que Paulo está explicando, André. Ele diz, olha, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Quando nós somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.
Quando o cristão peca e nós somos passíveis de erros, a consequência, o juízo deste pecado não recai mais sobre Cristo, porque o julgamento do pecado foi no passado. Este julgamento do cristão é aqui no presente. Então o que acontece? Eu peco, Deus me dá o perdão, mas o peso do pecado será cobrado em mim, ainda nesta carne, ainda nesta vida, a fins de que eu não seja condenado com o mundo. Em outras palavras, se eu não for filho, ou se eu pecar e não tiver nenhum juízo em decorrência disso, eu posso entender que não sou filho. Por quê? Ele ama e castiga a todos quantos são feitos filhos. O apóstolo vai um pouco além, ele diz, olha, se estáis sem correção, não sois filhos, mas sois bastardos. Logo, o julgamento do cristão é feito enquanto nesta vida, enquanto neste corpo, para que ele não se perca. Qualquer pessoa que se diz cristão, vive no pecado e não sofre a correção divina, pode esquecer, porque o cristianismo não é válido. Ela já está perdida, não é filho, é bastardo. E os bastardos não recebem herança com os filhos. O terceiro julgamento, o juízo das obras do cristão. Aí nós vamos precisar olhar 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. É o terceiro juízo. No primeiro nós vimos o julgamento do pecado universal. No segundo, o juízo do pecado do cristão, como cristão. E agora o juízo das obras do cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Aí, André, é um julgamento que não diz respeito à salvação. Os dois anteriores diz respeito à condição salvífica da pessoa. Já esse terceiro julgamento, chamado julgamento das obras do cristão, diz respeito a receber Galardão. Isso, ou deixar de receber o galardão. Logo, já estão salvos. Mesmo após terem sido salvos, deverão ainda passar por um novo julgamento, porque deverá se julgar o espírito com que o cristão fez as obras referentes ao reino. E aqui não há de se falar de capacidade, não, mas com a intensidade com que isto foi feito. Se a pessoa realiza alguma coisa em prol do reino por simples obrigatoriedade, então a pessoa vai ter um tipo de galardão. Observe que ele diz, olha, faz bem feito ou mal. Aqui não é ter realizado o mal, mas é ter feito uma obra sem qualidade. Faz de qualquer forma. Eu acho incrível as pessoas que cantam para adorar a Deus e deixam isto muito claro, muito explícito. Olha, eu vou cantar para adorar a Deus. Eu não sou cantor, mas vou adorar a Deus. Sou desafinado, mas eu vou louvar ao Senhor. Não, por favor, faça dentro da tua capacidade, mas com todo o respeito e honra, da melhor forma que se puder fazer. Vai interpretar a Bíblia, que a interprete da melhor forma que puder fazer. Tudo quanto fizer para o reino, que seja feito com excelência. Porque a pessoa está recebendo aqui nessa vida 100 vezes mais e por fim, lá na vida eterna, ainda haverá de receber galardão por tudo aquilo que ela fez para Deus. Porém, bem feito, da melhor maneira possível, de uma forma tal que o nome de Deus seja glorificado no trabalho que você está fazendo. Há uma coisa interessante, André. O senhor lembra-se o que significa a palavra culto? Serviço. Serviço. Na língua portuguesa, a palavra culto não tem uma expressão assim tão forte, a tradução dela não nos deixou margem para entendermos. E as pessoas dizem, eu vou assistir o culto. Já na língua inglesa, o senhor se recorda da versão do King James? Service. Serve-se. Ou seja, culto é serviço de adoração. Então, ninguém assiste o culto. Você presta serviços de adoração. Isso é o seu culto. E o culto, ele deve ser um serviço bem feito. Dentro do seu setor de trabalho, você deve trabalhar da melhor maneira possível, porque você está recebendo para aquilo. Então, quando se presta um culto a Deus, não é gratuito. Você está recebendo para prestar o culto a Deus. E deve prestar sempre da melhor maneira possível. O quarto juízo é o juízo de Israel na grande tribulação. Em Daniel capítulo 11, verso 36,
E este rei fará conforme a sua vontade, se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus. Observe, aí está falando do anticristo. E Israel fará um pacto com ele. Nós podemos também olhar Daniel capítulo 9, verso 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, ele está aqui traindo a Israel que o recebeu. E agora percebe que fez um pacto não com o Messias, que é tão esperado, desejado das nações, mas sim com o anticristo. E no Novo Testamento, nós temos o verso 21 e 22 do capítulo 24 de Mateus, que se reporta a esta mesma situação de Israel sendo traído pelo anticristo. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Ou seja, confirmando a traição do anticristo para com Israel. Ou a traição de Israel para com o Cristo verdadeiro. Porque na realidade é só um pano de fundo a questão do anticristo traindo Israel. Porque quem está traindo é Israel e está traindo a Cristo. O quinto juízo é chamado de o juízo das nações viventes. Vai ter o início com o retorno de Cristo, Mateus capítulo 25, verso 31. O início desse juízo será feito a partir do retorno de Cristo. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Isso, para julgar as nações. Agora, por favor, não confundam o arrebatamento da igreja, que é a saída do Espírito Santo, retornando para o céu, encerrando seu ministério terreno, e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que vem para vencer o anticristo e julgar as nações. Cristo fará um juízo, André, que eu chamo de juízo justo. Olhe Mateus capítulo 25, versos 32 e 33. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Ou seja, ele fará um juízo justo. As nações deverão ser julgadas por Cristo, mas de maneira justa. Joel vai citar também a respeito desse juízo, né, que Cristo fará por Israel. O sexto juízo é chamado de o juízo do diabo e os seus anjos. Nós temos o registro em 1 Coríntios capítulo 6, verso 3, nós haveremos de julgar os anjos. E é interessante, muitos cristãos ainda não compreendem e não conseguem ter a dimensão da importância do cristão para Deus. Isto porque em 1 Coríntios capítulo 6, o verso 3, Paulo vai deixar muito claro que nós haveremos de julgar os anjos. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Aqui nós não podemos julgar nem as pessoas sequer, mas lá nós deveremos julgar os anjos. Deve-se também olhar 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, onde ele deixa muito claro que serão julgados por afetar o sistema. Satanás e os seus anjos serão julgados exatamente pela intromissão deles, a usurpação deles no controle do sistema. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Ou seja, mundo é o sistema humano de vida, SHV. É esse sistema que nós haveremos de julgar. Embora nós estejamos hoje incluídos a ele, mas não vivemos conforme ele. Isso porque nós não deixamos nos prender ao sistema. Mas mesmo estando inclusos no sistema, nós vivemos conforme a graça, a misericórdia e o poder de Cristo Jesus. Outros sim, eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 20
e o versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Aqui encerra-se então toda a saga de Satanás e dos seus asseclas, dos seus aliados, dos seus filiados. O sétimo e último juízo que a Bíblia apresenta é o juízo dos ímpios falecidos. Está registrado no versículo 11 do capítulo 20 de Apocalipse, onde mostra que eles serão julgados no universo sem fim. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Ou seja, já não existe mais o sistema solar. Quando João faz uso da palavra dizendo, olha, céus e terra, ele está falando do planeta. E, consequentemente, ele fala do sistema solar. Mas na presença de Cristo, esse sistema desaparece, já não existe mais. Logo, os ímpios falecidos deverão ser julgados no universo sem fim. Então, eles deverão se apresentar para serem julgados. Olha o verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Alguns eruditos e teólogos entendem, André, que por ser um julgamento em que deverão ser abertos livros, inclusive o livro da vida, eles entendem que não é simplesmente para uma confirmação aos que estarão ali, mas que poderá sim algumas pessoas serem salvas lá, porque serão abertos os livros, o livro das obras, o livro da vida. Outros entendem que serão abertos os livros da Bíblia Sagrada, para que as pessoas possam então se identificar com os textos que elas não atentaram a eles enquanto na vida aqui. Porém, é necessário entender a expressão grandes e pequenos. Pode ser que ele está se reportando ao status, presidentes de república, reis, imperadores, monarcas. Está se falando do status profissional da pessoa, ricos ou pobres. Grandes e pequenos seriam ricos ou pobres. Entretanto, eu particularmente entendo que ele está falando aqui de faixa etária. Pessoas que morreram desde a vida intrauterina, porque a vida começa na concepção. A partir do momento que fecundou o óvulo, iniciou ali o julgamento. Então pode ser pessoas que morrem na vida intrauterina, pessoas que morrem na primeira infância ou pessoas que morrem lá com seus 90, 100, 200, 300 anos. Isto então envolveria todas as pessoas que passaram pela concepção enquanto aqui. E finalmente Apocalipse capítulo 20 dos versos 13 ao 15, onde nós vamos entender que será o julgamento para todos aqueles que não pertencem à igreja, não obstante a igreja estar presente. E deu mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante pensar que os ímpios aí, eles estarão em seus corpos literais. Não estarão incorpóreos, mas estarão em seus corpos literais. É interessante que as figuras que João usa é para mostrar que todas as pessoas deverão ser julgadas. Não importa se morreu no mar, se morreu no ar, se morreu na terra, não importa do que morreu, mas se morreu no seu pecado, deverá se apresentar diante do grande trono branco, que é feito o julgamento dos ímpios falecidos. Sendo assim, André, nós fechamos aqui a doutrina do juízo e julgamento. Fiquem na paz, prossigam na fé e procedam com justiça, o que é próprio do caráter cristão. Até lá, se Deus Certo que sim.